Imagine só, um homem que marcou a história com sua coragem e determinação nasceu em meio a uma das maiores injustiças da humanidade. Estamos falando de Frederick Douglass, cuja chegada ao mundo, por volta de 1817 ou 1818, se deu nas terras da fazenda Home Hill, em Talbot County, Maryland. Embora a data exata permaneça um mistério, celebramos sua vida como um símbolo de resistência. Ele mesmo brincava que, como não sabia ao certo quando havia nascido, escolheu comemorar no dia 14 de fevereiro. Afinal, quem não gostaria de ter como data de aniversário o Dia dos Namorados? Sua mãe, Harriet Bailey, uma mulher de força inquebrantável, o chamava carinhosamente de Pequeno Valentim, um apelido que carregaria consigo pelos anos seguintes. Harriet, uma mulher negra escravizada, deu à luz 7 filhos, mas a crueldade do sistema a afastou de Frederick ainda na infância. Ela era frequentemente alugada para trabalhar em outras propriedades, e as visitas do filho eram raras. Ele chegava a caminhar 20 quilômetros só para vê-la à noite. Quando Harriet faleceu, em 1826, Frederick tinha apenas 8 anos. Seu pai, um homem branco cuja identidade nunca foi confirmada, permaneceu um enigma em sua vida. Há quem especule que fosse Aaron Anthony, o próprio dono da fazenda onde Frederick nasceu, mas a verdade se perdeu no tempo. O que sabemos é que desde cedo, ele testemunhou a violência brutal da escravidão, como quando viu sua tia Esther ser chicoteada sem piedade. Frederick veio ao mundo em um período de transição. O século XVIII havia sido marcado pelo auge da escravidão, com o tráfico transatlântico ceifando milhões de vidas. Mas nas décadas seguintes, ventos de mudança começaram a soprar. Na Inglaterra, o movimento abolicionista ganhava força, e em 1807 o país proibiu o tráfico de escravos, seguindo-se a abolição total da escravidão em 1833. Nos Estados Unidos, alguns estados do norte, como Pensilvânia, Massachusetts e Nova York, já haviam abolido a prática. Enquanto isso, o sul-americano prosperava à custa do trabalho escravo, especialmente nas plantações de algodão e tabaco. A contradição era clara. Enquanto parte do mundo avançava, outra se apegava a um sistema desumano. Foi nesse cenário que Frederick cresceu, em uma cabana modesta ao lado de seus avós, Isaac e Betsy Bailey, pessoas de bondade rara. Aos 6 anos, foi levado para viver perto da casa grande de Aaron Anthony. Lá conviveu com os filhos do dono, como Daniel Lloyd, filho de Edward Lloyd, proprietário da plantação. Embora fosse proibido de estudar, sua inteligência aguçada e memória excepcional chamavam a atenção. Entre as poucas figuras que lhe demonstraram algum afeto estava Lucretia Aud, esposa de Thomas Aud, possivelmente meia-irmã de Frederick, que o tratava com uma humanidade incomum para a época. Em 1826, um ano marcado pela perda de sua mãe, Frederick foi enviado para Baltimore, onde tudo mudaria. Lá, passou a servir Hugh Aud e sua esposa, Sophia, em uma cidade vibrante com 80 mil habitantes, dos quais 14 mil eram negros livres, a maior comunidade do tipo no país. Esse novo ambiente, com suas contradições e possibilidades, seria o palco dos primeiros passos de um menino que, contra todas as probabilidades, se tornaria uma das vozes mais poderosas pela liberdade. Sua história, afinal, não era apenas a de um escravo, era a de um homem destinado a transformar o mundo. E foi em Baltimore que a vida de Frederick começou a se transformar de maneira irreversível. A chegada àquela cidade não foi apenas uma mudança de endereço, foi o primeiro sopro de liberdade em uma existência até então asfixiada pela escravidão. Sophia Aud, contra todas as expectativas de uma sociedade que via os negros como meros objetos, passou a tratá-lo com uma humanidade que ele jamais havia experimentado. Não era uma mãe no sentido tradicional, mas sua presença foi o primeiro vislumbre de que o mundo poderia ser diferente. E então veio o momento que mudaria tudo, alguém o ensinou a ler. Sim, em outubro de 1827, enquanto a maioria dos escravos era mantida na ignorância forçada, Frederick teve acesso ao poder mais perigoso de todos, o conhecimento. As letras, antes um código indecifrável, tornaram-se portas para mundos que ele nem sonhava existir. Sophia, sem perceber, havia acendido uma chama que ninguém conseguiria apagar. Mas a história, como sempre, não é feita apenas de luz. A morte de Aaron Anthony, seu antigo dono, deixou Frederick em um limbo perigoso, a ameaça de ser vendido ou enviado de volta à brutalidade das plantações pairando sobre ele como uma sombra. Ainda assim, ele resistiu. Se os mais velhos haviam encontrado brechas no sistema, por que ele não poderia fazer o mesmo? Baltimore, com suas ruas movimentadas e sua comunidade negra livre e pulsante, tornou-se seu refúgio.
Enquanto Hewald revelava-se cada vez menos tolerante, afinal, o escravo que lia era uma ameaça à ordem estabelecida. Frederick, em segredo, devorava tudo que caía em suas mãos. Jornais contrabandeados, páginas de livros emprestados, qualquer fragmento de sabedoria que pudesse roubar da opulência intelectual reservada aos brancos. Seu quarto, modesto e espartano, transformou-se em um santuário de ideias. Imagine só, um jovem escravo, à noite, à luz de uma vela tremula, decifrando as palavras de Cícero e Moisés, de Washington e Napoleão, enquanto o mundo ao redor insistia em tratá-lo como menos que humano. E então, em 1830, um achado que seria seu tesouro, uma edição desgastada de The Columbian Orator, de Caleb Bingham. Aquele livro não era apenas uma coleção de discursos, era um manual de revolução. Entre suas páginas, Frederick encontrou vozes que ecoavam sua própria indignação, os oradores atenienses clamando por justiça, os abolicionistas modernos denunciando a hipocrisia de uma nação que pregava liberdade enquanto acorrentava milhões. Cada linha era um golpe no sistema que o oprimia, cada ideia, uma arma. Mas a liberdade não se conquista apenas com palavras. Em 1831, enquanto o Sul tremia com a rebelião de Nat Turner, um grito desesperado de homens empurrados ao limite, Frederick, então com apenas 13 ou 14 anos, viveu sua própria revolução interior. Os pregadores metodistas, com suas mensagens de igualdade aos olhos de Deus, plantaram nele uma convicção inabalável. Se todos os homens eram iguais perante o Criador, então a escravidão não era apenas injusta, era um pecado. Essa verdade queimava nele como fogo. Porém o destino, como sempre, zigue-zagueava entre esperança e crueldade. Em 1833, após um desentendimento com Thomas Auld, Frederick foi arrancado de Baltimore e jogado de volta ao inferno rural do Eastern Shore. 2 anos de trabalho extenuante sob o sol implacável, onde a única gentileza vinha de William Freeland, um senhor relativamente menos brutal. Mas mesmo ali, entre o suor e o desespero, Frederick não se curvou. Pelo contrário, ele planejou. Em abril de 1836, junto a um grupo de companheiros, arquitetou uma fuga ousada. Roubaram um barco, traçaram rotas, sonharam com a liberdade. Mas a traição, como sempre, esteve à espreita. Preso em Easton, encurralado entre 4 paredes, Frederick poderia ter desistido. Em vez disso, enquanto aguardava seu destino, seu espírito já voava além daquelas grades. E então, como um milagre, a notícia, ele voltaria a Baltimore. Desta vez não como um menino assustado, mas como um homem determinado. Hewald, talvez por interesse ou por um resquício de cálculo, permitiu que Frederick aprendesse um ofício nos estaleiros. Ali, entre as tábuas dos navios, ele não apenas dominou a arte da calafetagem, ele aprendeu a navegar sua própria vida. Os salários que passava a receber, ainda que irrisórios, eram sementes de autonomia. E foi nesse ambiente, entre o barulho dos martelos e o cheiro de alcatrão, que Frederick conheceu ela, Anna Murray. Uma mulher negra livre, 5 anos mais velha, com uma força tranquila que o cativou desde o primeiro olhar. Seu trabalho na casa do carteiro da cidade era mais do que um emprego, era uma ponte para um mundo onde o amor não precisava de permissão. Quando se casaram, em maio de 1838, foi mais do que uma união, foi um ato de rebeldia. Um escravo e uma mulher livre, desafiando as leis que os queriam separados. Mas a liberdade, Frederick sabia, não seria concedida, teria que ser tomada. Em agosto daquele ano, com a ameaça de ser vendido pairando sobre ele como uma lâmina, ele fez sua escolha. Fugir, não como um fugitivo desesperado, mas como um estrategista. Com documentos falsos de um marinheiro, roupas emprestadas e a coragem de quem não tinha mais nada a perder, embarcou em um trem rumo ao norte. Cada estação que passava era um passo mais perto da terra prometida. Até que finalmente seus pés pisaram em solo livre. Filadélfia, Nova York. O ar tinha outro gosto. O medo, outro peso. Mas a liberdade era tão real quanto o batimento acelerado de seu coração. Aos 20 anos, Frederick não era mais propriedade de ninguém. Agora, ele precisava se reinventar. E o primeiro ato dessa nova vida foi um nome, Frederick Douglass. O sobrenome, sugerido por Nathan Johnson, um abolicionista que o acolheu em New Bedford, não foi escolhido ao acaso. Vinha de The Lady of the Lake, de Walter Scott, um poema que falava de honra e resistência. Um S a mais, um detalhe que o tornaria único. Douglass. Não mais um escravo, não mais um número. Um homem. E quando Anna chegou, poucos dias depois, para se juntar a ele na Terra da Liberdade, não foi apenas um reencontro. Foi o início de uma jornada que mudaria a história. Porque Frederick Douglass não havia escapado apenas das correntes.
Ele estava prestes a quebrar as correntes de milhões. Os primeiros anos em New Bedford não foram um caminho pavimentado com ouro, mas com suor e determinação. Frederick tentou, uma e outra vez, conseguir trabalho como calafetador nos estaleiros, ofício que dominava com maestria. Mas as portas se fechavam assim que os rostos brancos viam a cor da sua pele. Pensarei no assunto, diziam, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era o código velado da rejeição, a mesma música de sempre. Não há vagas para você. Até que um dia, cansado de ser o eterno candidato recusado, ele ouviu a voz que sempre o guiara, aquela que sussurrava nunca mais, e declarou: se me contratarem, sairei andando no mesmo instante. Não era orgulho, era dignidade. E assim, por 3 anos, sobreviveu. Trabalhos esparsos, um pequeno apartamento que mal abrigava sonhos tão grandes, e a certeza de que cada dia ali era um passo, não um destino. Mas enquanto o mundo lhe negava oportunidades, Ana lhe dava razões para acreditar. Em junho, o choro de uma recém-nascida encheu a casa, Rosetta, a primeira filha, um raio de luz em meio à penumbra da incerteza. 4 meses depois, em outubro de 1839, outro grito de vida, Lewis, o herdeiro de um nome que já carregava história. A família Douglas crescia e, com ela, a convicção de que aquele lar não era apenas um abrigo, mas uma trincheira. New Bedford, porém, não era apenas um refúgio. Era um caldeirão de ideias. Na África Methodist Episcopal Zion Church, entre hinos e orações, Frederick encontrou algo que não conhecia desde os dias de sabedoria roubada na senzala. Uma comunidade. Ali, entre irmãos de pele e causa, sua voz começou a ganhar forma. Não mais um murmúrio, mas um chamado. E foi nas páginas de Deliberator, o jornal abolicionista de William Lloyd Garrison, que ele encontrou o fogo que faltava. Cada edição era uma faísca, cada artigo, um manifesto. Isto é guerra, pensava, enquanto devorava as palavras de Garrison, o homem que não pedia a liberdade, exigia-a. Quando o grande abolicionista visitou New Bedford em abril de 1840, não foi uma simples passagem. Foi um encontro de almas. Garrison viu em Frederick não um discípulo, mas um general em potencial. E assim, em agosto de 1841, aconteceu. Pela primeira vez, Frederick Douglass subiu a um púlpito não para ouvir, mas para falar. Era a Convenção Anti-Escravidão de Nantucket e o auditório, repleto de rostos brancos. Muitos deles céticos, alguns hostis. Mas quando ele começou a descrever com uma precisão cortante os horrores que havia vivido, algo mudou. Não era um relato. Era uma faca enterrada no coração da hipocrisia americana. Os abolicionistas, incluindo Garrison, ficaram atônitos. Nunca ouvimos nada igual, sussurraram. E quando terminou, não houve aplausos. Houve silêncio, aquele tipo de silêncio que precede uma revolução. De Nantucket em diante não houve volta. Frederick Douglass tornou-se uma tempestade em movimento. Por 3 meses percorreu Nova Inglaterra como um pregador da liberdade, transformando cada cidade em um campo de batalha moral. Em 1842, a American Anti-Slavery Society não teve escolha, contratou-o como palestrante em tempo integral. Agora era oficial. O homem que fora propriedade era dono de uma missão. E que missão? Nos anos seguintes, sua voz ecoou em mais de 100 convenções, alcançando entre 300 mil e 500 mil ouvintes. Ele não falava sobre a escravidão. Ele a desnudava, a esmagava com palavras, a expunha como crime que era. Mas nem todos os abolicionistas compartilhavam sua fúria. Havia os moderados como os do Liberty Party que pregavam a abolição gradual, como se a justiça pudesse ser dosada em gotas. E havia Henry Glenn Garnett, cujo discurso inflamado na Convenção de Pessoas de Cor em Buffalo, em 1843, clamava por resistência armada. Frederick ouvia, mas discordava. Não por medo, mas por estratégia. A violência é o idioma do opressor, argumentava. Nós falaremos em uma língua que eles não possam ignorar, a verdade. Mas a verdade, como ele bem sabia, tinha um preço. Em Pendleton, Indiana, em 1843, uma turba de escravagistas o agrediu brutalmente. Seu punho direito, o mesmo que seguirá ordens no cativeiro, foi esmagado. A dor física, porém, era nada comparada à traição que veria depois. Enquanto se recuperava, alguns aliados, os mesmos que aplaudiam seus discursos, começaram a questionar sua lealdade a Garrison. Ele está ficando radical demais, murmuravam. Mas Frederick já não pertencia a ninguém, exceto a sua própria consciência. E então, em meio à tempestade, mais 2 vidas chegaram para ancorá-lo, Frederick Jr., em março de 1842, e Charles, em outubro de 1844. Ana, sua rocha, sustentava o lar enquanto ele lutava nas trincheiras da palavra.
Até que em 1845, veio o golpe de mestre. Com as mãos ainda marcadas pela violência de Pendleton, sentou-se para escrever não um discurso, mas um testemunho. Narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano, não era um livro. Era uma bomba. Em poucas semanas tornou-se um fenômeno internacional, traduzido, discutido, temido. Os escravagistas, horrorizados, tentaram desmenti-lo. Um analfabeto não poderia escrever tão bem, vociferavam. Mas a verdade, uma vez solta, não tem correntes. O sucesso, no entanto, trouxe um novo perigo. Se o livro provava que ele era um homem livre, também o tornava um alvo. Os caçadores de recompensas do Sul poderiam vir buscá-lo a qualquer momento. Seus amigos abolicionistas, em um gesto de desespero e solidariedade, lhe deram uma escolha: fugir ou lutar. Frederick escolheu o exílio como tática. Em 1845, embarcou para as Ilhas Britânicas, não como um fugitivo, mas como um embaixador da liberdade. A Irlanda o recebeu com braços abertos. Lá conheceu Daniel O'Connell, o liberador irlandês, que lutava contra a opressão britânica com a mesma paixão com que Frederick combatia a escravidão. Os dois homens se reconheceram imediatamente. A fome que vejo aqui, disse Douglass, olhando para os rostos esqueléticos dos camponeses durante a Grande Fome, é a mesma que deixei para trás nos campos de algodão, apenas com outro nome. Suas palavras sobre a hipocrisia do Império Britânico, que pregava a liberdade enquanto subjugava a Irlanda, ecoaram como um sino de alarme. Em Londres, em 1846, Garrison juntou-se a ele e, juntos, levaram a mensagem abolicionista aos salões da alta sociedade inglesa. O mundo ouvia finalmente. Mas enquanto cruzava o Atlântico com sua verdade nos Estados Unidos, suas amigas, Ellen Richardson e Anna Richardson, trabalhavam em silêncio. Reuniram 150 libras, o preço de sua liberdade legal. Em dezembro de 1846, Hugh Auld, seu antigo dono, assinou os papéis. Frederick Douglass não era mais um escravo nem mesmo no papel agora, era um homem livre em todos os sentidos. E o mundo ainda não estava preparado para o que viria a seguir. Quando Frederick Douglass pisou novamente em solo americano na primavera de 1847, não era mais um homem com grilhões invisíveis. Era livre, não por concessão, mas por direito. E o mundo, que já tremia com suas palavras na Inglaterra, agora testemunharia o que um homem livre, armado apenas com a verdade, poderia construir. Mas a liberdade não era um porto seguro, era um campo de batalha. E Douglass, mais do que ninguém, sabia que a luta apenas começara. Em Rochester, Nova York, onde o vento cortante do inverno parecia ecoar os gritos dos escravizados, ele traçou seu próximo movimento. Não bastava ser uma voz, era preciso ser um farol. E assim, com as mãos calejadas de quem já quebrou correntes e a mente afiada de quem estudou as escondidas, fundou The North Star. Não era apenas um jornal. Era um manifesto impresso, uma declaração de guerra contra a escuridão. Seu lema? Right is off no sex, truth is off no color, uma frase que soava como um sino de rebeldia em uma nação que ainda media o valor humano pela pigmentação da pele. O primeiro número, lançado em 3 de dezembro de 1847, não foi apenas tinta no papel, foi um grito. Um chamado aos que, como ele, recusavam-se a aceitar um país dividido entre senhores e propriedades. E Douglass não estava sozinho. Ao seu lado, o jornalista Martin Delany, tão incansável quanto ele, e Julia Griffiths, a amiga inglesa que cruzara o oceano para transformar sonhos em ação. Juntos, eles provaram que a liberdade não era um dom, mas uma conquista, e que a imprensa poderia ser tão poderosa quanto um exército. Mas Douglass não se contentaria em ser apenas um editor. Em 1848, quando o ar ainda cheirava a pólvora da guerra contra o México e o mapa dos Estados Unidos se expandia como uma mancha de óleo, ele esteve onde poucos ousavam estar, na convenção de Seneca Falls. Entre mulheres que exigiam o direito de votar, de possuir suas próprias vidas, ele foi a única voz negra, e a mais contundente. Nesta luta pela igualdade, declarou, não há fronteira entre opressões. Enquanto muitos ali hesitavam em incluir o sufrágio feminino nas resoluções, Douglass levantou-se. O direito de votar não é uma questão de sexo, mas de humanidade, argumentou. E quando a história olha para trás, é sua assinatura que brilha ao lado de Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, selando um pacto que mudaria o curso da justiça. Enquanto isso, o país se rasgava. A guerra mexicano-americana havia deixado cicatrizes, e uma pergunta perigosa: a escravidão se expandiria como um câncer pelas novas terras conquistadas? Douglass viu a hipocrisia desfilando em trajes de herói. O general Zachary Taylor, escravagista, aclamado como salvador da nação.
Como pode um homem que possui seres humanos ser chamado de libertador? Questionou em suas páginas. O Free Soil Party, com seu discurso de conter a escravidão nos estados existentes, era um paliativo, não a cura. Douglas queria mais. Exigia mais. E então veio 1850. O compromisso que não era compromisso, mas rendição. Califórnia entraria como estado livre, mas em troca, o Fugitive Slave Act transformaria o norte em território de caça. Qualquer pessoa negra, livre ou não, poderia ser arrastada de volta ao sul com base em uma acusação. Douglas viu o que poucos queriam enxergar. A lei não distinguia entre escravos e homens livres. Para os caçadores de recompensas, todos eram presas. Foi o estupim. Se antes ele acreditara que a moral poderia vencer pela persuasão, agora sabia que a tirania só entendia uma linguagem, a resistência. Não peço misericórdia. Exijo justiça, trovejou em seus discursos. E enquanto Garrison, seu antigo mentor, ainda pregava a não violência, Douglas começou a falar de outra coisa, autodefesa. Um homem que não se defende quando pode faz de si mesmo um cúmplice de sua própria degradação, escreveu. As palavras não eram mais apenas armas, eram um chamado às armas. A década de 1850 seria seu campo de prova. E Frederick Douglass, o homem que nasceu escravo e se tornou um titã, estava apenas começando. Não bastava mais denunciar a escravidão com palavras. Agora, era preciso armar os fugitivos. Lembrem-se, senhores caçadores de recompensas, cada escravo que capturarem será um homem que deixou de ser propriedade. E cada homem que deixarem escapar será um golpe contra esse sistema podre, advertia Douglas com uma ironia cortante como lâmina. Suas páginas no North Star não eram apenas jornalismo, eram instruções de sobrevivência. Se a lei os transforma em presas, que a resistência os transforme em leões. E quando o sangue começou a justificar-se em sua consciência, ele não recuou. A violência da escravidão não é um acidente, é sua essência, escreveu. Se um homem negro mata seu opressor em legítima defesa, não é crime, é justiça tardia. As palavras de Douglas já não pediam permissão, elas declaravam guerra. Foi em Rochester, em 1852, que ele desferiu o golpe mais certeiro. Convidado pela Ladies Anti-Slavery Society para discursar no 4 de julho, ele não veio celebrar, veio enterrar. O que é este dia para o escravo? Trovejou. Para ele, vossa independência é uma zombaria cruel. Vossas liberdades, um insulto sangrento. Enquanto os presentes murmuravam, incômodos, Douglas desnudou a hipocrisia de uma nação que fechava a liberdade com uma mão e acorrentava milhões com a outra. Os fundadores escreveram promessas que o país se recusa a cumprir. A Constituição pode ser um documento de morte para nós, mas também pode ser nosso salvo-conduto para a Revolução. E Revolução era o que ardia em The Hero Slave, sua novela de 1853. Baseada na rebelião real de Madison Washington a bordo do Creole, a história não era ficção, era um manual. Quando um homem escravo toma as rédeas de seu destino, até o mar se curva à sua vontade, escreveu. A revolta no navio, o assassinato do capitão, a fuga para as Bahamas, não eram atos de desespero, mas de soberania. Se a lei os chama de criminosos, a história os chamará de livres. Até sua própria vida virou arma. Em 1855, lançou My Bondage and My Freedom, atualizando sua narrativa de 1845 não como um simples adendo, mas como um manifesto. A escravidão não é apenas correntes nos pulsos, é a mentira de que somos menos que homens. O livro era um espelho quebrado diante da América. Olhem o que fizeram. Olhem o que ainda fazemos. Mas Douglas não se contentava em ser voz. Queria ser estratégia. Quando a Kansas-Nebraska Act de 1854 rasgou o Missouri Compromise e transformou o Oeste em um ringue sangrento entre abolicionistas e escravagistas, ele viu a oportunidade. Se Kansas pode escolher ser livre, que seja povoada por homens livres, proclamou. Propôs enviar 1000 famílias negras para o território, não como colonos, mas como muralhas humanas. Cada fazenda, uma fortaleza. Cada criança, uma semente de resistência. O plano falhou, mas a ideia sobreviveu. A liberdade não se implora, se conquista com terra e fuzil. E quando os republicanos surgiram em 1856, Douglas não os abraçou por idealismo, mas por cálculo. Eles não querem abolir a escravidão ainda, mas querem contê-la. E isso é o primeiro passo para estrangulá-la, analisou. Apoiou Fremont nas eleições, mesmo sabendo que a vitória era improvável. Perder hoje é ganhar amanhã. Cada voto contra a escravidão é um tijolo a menos no muro que nos aprisiona. A América branqueava seus crimes com leis e sermões. Douglas respondia com fogo.
Se a Igreja ora com as mãos sujas de sangue, que Deus a julgue. Se o Congresso legisla com a consciência vendida, que a história o condene. Quanto a mim, escolhi meu lado, o dos que se recusam a ajoelhar. Os anos 1850 trouxeram à tona a figura de um homem que a história não esqueceria, John Brown, o abolicionista branco cuja fúria sagrada o transformaria em símbolo. Não era um aliado casual, mas um irmão de armas de Douglas desde os anos 1840, quando os dois teciam, entre sussurros e mapas desgastados, planos para incendiar o sistema que os oprimia. Enquanto a América se afundava no lodo da decisão Dred Scott, aquele vergonhoso decreto de 1857 que reduzira negros a propriedade sem direitos que o homem branco é obrigado a respeitar, Brown olhava para as montanhas da Virgínia e via um campo de batalha. Não por acaso escolheu Harper's Ferry, o arsenal federal que guardava as armas capazes de armar uma revolta. Se o governo nega justiça, tomaremos a justiça com nossas próprias mãos, teria dito. Douglas ouviu o plano e sentiu o peso da história em seus ombros. Era audacioso, talvez insano, mas a escravidão não cairia por pedidos educados. Em outubro de 1859, 19 homens, negros e brancos, livres e fugitivos, tomaram o arsenal. Por 2 dias, Harper's Ferry foi o epicentro de um terremoto moral, até que as tropas federais esmagaram a rebelião. Brown, ferido e sangrando, foi arrastado para a forca. Mas sua execução não foi uma derrota, foi um sermão. Estou certo de que os crimes desta terra não serão purificados senão com sangue, profetizou antes de morrer. Douglas, então exilado na segurança relativa do Canadá, soube que aquelas palavras ecoariam. Quando voltou à Inglaterra em novembro, transformou Brown em mártir. Ele morreu para que milhões vivessem, trovejou em discursos que inflamavam plateias. Enquanto isso, em Washington, os senadores solistas tremiam. Um homem branco havia morrido por negros, e isso era uma ameaça mais terrível que qualquer lei. Mas a tempestade ainda engatinhava. 1860 chegou com a eleição de Abraham Lincoln, um advogado de Illinois cujas promessas de conter a escravidão, não de abolir, ainda, foram suficientes para rachar a nação ao meio. Douglas observava cético. Lincoln não era um radical, era um estrategista. Ele teme mais a divisão da União que a escravidão em si, escreveu em carta a um aliado. Ainda assim, quando a Carolina do Sul declarou sua secessão em dezembro, seguida por outros 6 estados escravistas, Douglas soube, a guerra não era uma questão de se, mas de quando. E quando ela chegasse, a escravidão estaria no centro do furacão. O primeiro tiro veio em abril de 1861, em Fort Sumter. Douglas não perdeu tempo. Enquanto Lincoln hesitava em armar negros, isso assustaria os estados fronteiriços. Murmuravam seus generais, ele pressionava, escrevia, gritava, deles rifles. Deixe-os lutar pela própria liberdade. Os escravos fugiam em massa para as linhas da União, e Douglas via nisso não uma crise, mas uma oportunidade. Cada homem negro em uniforme é um golpe no coração da Confederação, argumentava. Lincoln finalmente cedeu. Em 1862, os regimentos negros entraram em campo. E quando, em janeiro de 1863, a proclamação de emancipação transformou a guerra de uma batalha pela União em uma cruzada contra a escravidão, Douglas soube que Brown havia sido vingado. Mas a vitória não seria doce. A guerra arrasava o Sul, e a liberdade prometida esbarrava na covardia de políticos que temiam radicalismos. Douglas, porém, não recuaria. Não pedimos esmolas, exigimos justiça, repetia. Enquanto os canhões troavam e os corpos se amontoavam, ele já olhava além da guerra, para a reconstrução de uma América que pela primeira vez, teria que enfrentar seus fantasmas. E desta vez não haveria conciliação. Ou a nação terá justiça para todos ou não terá paz para ninguém. A história mais uma vez lhe daria razão. A maré da história não esperava por hesitações. Enquanto os políticos do Norte ainda calculavam riscos com réguas de covardia, a guerra mesma forjava sua própria justiça. Em abril de 1862, o Congresso arrancou as correntes da capital. Washington, D.C., finalmente livre. Não foi caridade, foi um golpe estratégico, um reconhecimento tardio de que a escravidão era a coluna vertebral da rebelião. Mas Douglas sabia, libertar os escravos nos territórios ocidentais não era suficiente. Era preciso queimar a raiz do mal onde ela mais doía, nos Estados Confederados, onde senhores brancos ainda sonhavam com um império construído sobre dor alheia. E então veio a segunda lei de confisco. Lincoln, o homem que um dia tremera diante da radicalidade, agora assinava decretos que desmontavam o sistema escravista peça por peça.
Para cada escravo que fugia para as linhas da União, o Sul perdia um trabalhador, um soldado em potencial, um pedaço de sua arrogância. Douglas vibrou. Não eram mais fugitivos, eram homens e mulheres que, com seus próprios pés, rasgavam o mapa da opressão. O Norte finalmente começava a enxergá-los não como vítimas, mas como aliados. E ali, naqueles campos de batalha onde a terra se encharcava de sangue, nascia uma verdade inconveniente: sem os negros a União não venceria. Mas a guerra não se ganha apenas com decretos. Em 17 de setembro de 1862, em Antietam, a terra estremeceu. Lee, o general confederado que se julgava invencível, viu seu exército ser esmagado pela fúria de McClellan. Não foi uma vitória esmagadora, foi uma vitória suja, imperfeita, como todas as que valem a pena. Lincoln, porém, não precisava de perfeição. Precisava de um sinal. E quando Lee recuou, deixando para trás milhares de mortos em um único dia, o presidente soube. Era a hora. 5 dias depois, o mundo mudou. A proclamação de emancipação não foi um grito, foi um trovão. A partir de 1º de janeiro de 1863, todos os escravos nos estados rebeldes estariam, pela lei da União, para sempre livres. Palavras queimavam a página. Não eram mais promessas, eram ordens. Douglas leu o documento e sorriu amargo. Sabia que Lincoln ainda calculava que a medida era mais tática do que moral, que milhões permaneciam acorrentados nos estados leais. Mas pouco importava. A porta estava entreaberta, e agora cabia a eles, os negros da América, arrombá-la de vez. E arrombaram. Em Massachusetts, o governador John Andrew não esperou. Em janeiro de 1863, o 54º Regimento de Infantaria de Voluntários de Massachusetts foi criado, o primeiro regimento negro do Norte. Douglas não apenas aplaudiu, agiu. Em março, seu jornal, The Douglas Monthly, publicou um chamado flamejante: Homens de cor, as armas. Não era um pedido. Era uma ordem moral. Este é nosso momento. Não peçam permissão para ser livres, tomem-na. E eles tomaram. Fazendeiros operários, ex-escravos que haviam fugido pelo underground Railroad, todos se alistaram. Quando o regimento partiu de Boston em maio, com suas bandeiras tremulando ao vento, Douglas estava lá, os olhos úmidos não de emoção, mas de uma fúria santa. Sabia o que aqueles homens enfrentariam. Não apenas balas confederadas, mas o desprezo de seus próprios companheiros brancos, que os pagavam $3 a menos por mês. A primeira prova veio em julho, em Fort Wagner. O 54º atacou as fortificações como se o próprio inferno os esperasse, e de certo modo, esperava. Metralhadoras confederadas ceifaram quase metade do regimento. Mas antes de cair, o coronel Robert Goldshaw, seu comandante branco, gritou: "Adiante, rapazes!" E eles foram. Quando os corpos foram enterrados em valas comuns, os confederados jogaram Shaw junto aos seus soldados negros como um insulto. Douglas, porém, viu ali uma ironia divina. Agora eles jazem juntos, iguais na morte como nunca foram na vida. Enquanto isso, em Washington, Douglas não se curvava. Em agosto, confrontou o secretário de guerra, Edwin Stanton, exigindo igualdade de salário. "Vocês nos querem como soldados, mas nos tratam como escravos. Isso não é guerra, é hipocrisia." Stanton, um homem que antes via os negros como peões, agora ouvia. E cedia, aos poucos. Porque a lógica da guerra era implacável. Se a União precisava de soldados negros, teria que lhes dar dignidade. Ou pelo menos fingir que a dava. Mas Douglas não se contentava com migalhas. Quando Lincoln recebeu na Casa Branca, sim, um homem negro, ex-escravo, pisando no salão onde Jefferson havia escrito que todos os homens são criados iguais, o presidente tentou suavizar: "A emancipação tem que ser gradual, senão o país não aguenta." Douglas olhou nos seus olhos e respondeu: "Senhor presidente, se esta guerra não destruir a escravidão destruirá a União." Lincoln baixou a cabeça. Sabia que ele tinha razão. E então veio 1863, o ano em que a guerra virou do avesso. Em julho, Gettysburg se tornou o túmulo dos sonhos confederados. Lee, o general invencível, foi esmagado e expulso do norte para sempre. No mesmo dia, a milhares de quilômetros dali, Grant tomava Vicksburg, cortando a confederacia ao meio como um açougueiro. O sul não estava apenas perdendo, estava se desintegrando. E em novembro, Lincoln, de pé em um campo de batalha ainda fétido de cadáveres, pronunciou palavras que ecoariam para sempre: "Que esta nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade." Douglas ouviu. E sorriu, não de alívio, mas de determinação. Porque a guerra estava longe de acabar. E quando acabasse, a verdadeira batalha começaria. Mas a batalha pela liberdade não se resumia a balas e canhões.
Enquanto os exércitos marchavam, Douglas traçava sua própria estratégia, uma guerra de ideias, de direitos e de futuro. Porque a emancipação proclamada por Lincoln era apenas o primeiro golpe. A verdadeira vitória exigiria algo mais: terra, voto e dignidade. E foi assim que, em meio ao fragor da campanha eleitoral de 1864, Douglas se viu diante de um dilema cortante. De um lado, Lincoln, cujo decreto havia quebrado as correntes de milhões, mas que ainda hesitava em garantir aos negros o lugar que mereciam na nação. Do outro, John C. Fremont, o candidato radical, cujas promessas de igualdade absoluta ecoavam como um chamado à revolução. O Radical Democracy Party não era apenas um partido, era um manifesto. E Douglas, que havia passado a vida rasgando máscaras de hipocrisia, sabia reconhecer quando a história batia à porta. Mas a política, como a guerra, é feita de cálculos frios. Em setembro, os democratas, aqueles mesmos que sonhavam em negociar com os confederados e devolver os negros à senzala, lançaram George McClellan, o general que Lincoln havia demitido por covardia. Um homem que, apesar de suas falhas como comandante, ainda carregava o prestígio do uniforme. E pior, carregava a esperança dos que queriam enterrar a emancipação antes que ela nascesse. Os sindicatos do Norte, temerosos de que a liberdade dos negros roubasse seus empregos, aplaudiram. A traição vestia-se de pragmatismo. Douglas não se enganava. Sabia que uma vitória democrata seria o enterro da República. Por isso, quando Lincoln, o homem que ele próprio havia pressionado sem piedade, estendeu a mão em agosto daquele ano, não foi por lealdade cega, mas por estratégia. O presidente, com a guerra pendendo em um fio e as urnas à espreita, precisava dos votos dos soldados negros. Precisava de Douglas. E Douglas, como sempre, negociou. Naquela reunião na Casa Branca, onde secretários interrompiam com recados urgentes e o governador do Connecticut esperava do lado de fora, ansioso por um abraço presidencial, não houve concessões vazias. Lincoln, com a franqueza de quem já havia visto o abismo, confessou seu medo: se perdermos em novembro, a escravidão sobreviverá à guerra. Douglas ouviu, e então desferiu seu contra-ataque. Não bastavam promessas. Era hora de agir. O plano era ousado, quase insano. Infiltrar agentes nos estados rebeldes, incitar fugas em massa, transformar a retirada dos escravos em uma enxurrada que afogaria a confederacia. Levem-nos para o norte, ordenou. Que cada plantação vazia seja um golpe no coração do sul. Sherman, com sua marcha implacável, já fazia sua parte. Atlanta caíra em setembro, e suas chamas iluminavam o caminho. Mas Douglas queria mais. Queria que a liberdade não fosse um presente, mas uma conquista. E então veio a notícia que abalou até os mais céticos. Fremont, o radical, desistira da corrida. Seus apoiadores, em um gesto de desespero estratégico, voltaram-se para Lincoln. Douglas, que nunca havia se curvado a nenhum homem, agora via-se diante de uma escolha amarga: apoiar publicamente o presidente que, apesar de tudo, ainda era o menos pior, não por amor, mas por necessidade. Em outubro, na convenção de Nova York, ele falou com a voz de quem já havia visto o futuro e não tinha medo de nomeá-lo. Não votem por gratidão, advertiu aos negros. Votem por sobrevivência. Porque a escravidão não morreria com um decreto. Morreria quando os antigos cativos pudessem votar, possuir terras, sentar à mesa do poder. Quando a liberdade fosse mais do que um papel, quando fosse uma arma. E então, como um golpe de misericórdia, veio a vitória. Lincoln, com 212 votos eleitorais e 78% do voto popular entre os soldados, esmagou McClellan. A mensagem era clara: a nação não recuaria. Poucos dias depois, Sherman iniciou sua marcha pelo mar, arrasando a Geórgia como um furacão de fogo. Savannah caiu em dezembro. E com ela, o último suspiro da Confederacia. Mas Douglas não comemorou. Porque enquanto os canhões se calavam, outra guerra começava. A guerra pela alma da América. E ele já estava traçando seu próximo movimento. A vitória na guerra não garantia a paz na justiça. E quando Andrew Johnson assumiu a presidência após o assassinato de Lincoln, o que deveria ser um símbolo de união nacional revelou-se uma armadilha disfarçada de reconciliação. Sim, ele era um sulista que permanecerá leal à União, mas sua lealdade terminava onde começava a liberdade dos negros. Todos juntos proclamava, enquanto os estados sulistas, readmitidos com um sorriso, teciam as Black Codes, leis que transformavam a emancipação em uma piada cruel. Liberdade no papel, grilhões na prática. Trabalho forçado sob novos nomes, vagabundagem criminalizada, crianças negras arrancadas das famílias sob o pretexto de aprendizado. A escravidão havia morrido? Não, apenas trocado de máscara. Mas os radicais no Congresso não se curvariam.
Em 1866, eles tomaram as rédeas da reconstrução com uma determinação que Johnson não podia frear. O Freedmen's Bureau, aquele farol de esperança criado no ano anterior, foi fortalecido distribuindo terra, comida e, acima de tudo, dignidade. E então veio o golpe mestre, a Lei dos Direitos Civis de 1866, arrasando as Black Codes com um só artigo. Todos os nascidos nos Estados Unidos são cidadãos, decretava. Sem exceções. Sem meias palavras. Johnson vetou. O Congresso esmagou seu veto em questão de dias. E ainda assim, não era suficiente. Porque cidadania sem proteção é uma promessa vazia. Então eles foram além. A 14ª emenda, cravada na Constituição como um escudo contra a traição dos Estados. Igual proteção das leis. Palavras que deveriam ter sido óbvias, mas que precisaram ser escritas a sangue. Douglas saboreou a vitória, até perceber que ela era incompleta. A emenda não garantia o voto. E sem o voto, os negros permaneceriam reféns dos mesmos homens que os haviam acorrentado. Aqui, o abismo se abriu. Porque enquanto Douglas exigia o sufrágio negro como questão de sobrevivência, as sufragistas brancas, aqueles rostos familiares de Seneca Falls, como Elizabeth Cady Stanton, escolheram a traição. Não é a hora, diziam. Primeiro os homens negros. Depois talvez nós. Stanton chegou ao cúmulo de declarar que era degradante ser colocada no mesmo nível de Sambo e Samboessas. Douglas, que havia marchado ao lado delas por décadas, viu o veneno do racismo corromper até os corações que juravam lutar pela justiça. Quando virou nós contra eles, deve ter se perguntado. Mas não havia tempo para lamentações. A batalha pelo 15º emenda, o voto para os homens negros, era agora. E ele a lutaria, mesmo que isso significasse romper com aliadas de ontem. Em fevereiro de 1869, a emenda foi aprovada. Uma vitória? Sim. Uma vitória completa? Nunca. Porque as mulheres, brancas e negras, foram deixadas para trás. E porque o Sul já preparava sua vingança. A Ku Klux Klan, esse câncer disfarçado de capuz, espalhava terror noturno, chicotes, forças, casas queimadas. Reconstrução era um nome bonito para um campo de batalha onde os negros pagavam com vidas pelo ousado de votar. Grant enviou tropas federais. Douglas aplaudiu, mas sabia que a proteção militar era um curativo em uma ferida que supurava ódio. Enquanto isso, sua própria vida desabava. Em 1872, o fogo devorou sua casa em Rochester, um incêndio acidental, disseram. Mas Douglas conhecia o cheiro de querosene e a assinatura da covardia. $5.000 em perdas. Manuscritos, cartas, memórias reduzidas a cinzas. O New National Era, seu jornal em Washington, tornou-se sua trincheira. De suas páginas, ele desmascarava a farsa da causa perdida, aquele mito romântico que transformava traidores em heróis e escravocratas em vítimas. Não foram derrotados pela superioridade militar, escrevia. Foram derrotados pela moral. Mas a moral, ele sabia, era um luxo que a América só praticava quando conveniente. E então, em 1870, Robert E. Lee morreu. O Sul chorou seu cavaleiro. Douglas não derramou uma lágrima. Ele era um homem de guerra, disse. E a guerra que ele escolheu foi pela escravidão. Enquanto os democratas, disfarçados de redentores, reconquistavam o Sul com discursos de paz e balas de chumbo, Douglas via o futuro escurecer. A reconstrução estava morrendo, assassinada pela fadiga do Norte, pela ganância dos industriais, pela covardia dos políticos. Mas ele não pararia. Não enquanto um único negro fosse linchado. Não enquanto uma única criança fosse barrada de uma escola. Porque Frederick Douglass não lutava por glória. Lutava por algo muito mais perigoso, a ideia de que a América poderia, um dia, cumprir sua promessa. E promessas, ele sabia, são feitas para serem cobradas. Mas Douglass não se curvou ao desânimo. Enquanto os ventos da história sopravam contra a liberdade, ele ajustava as velas da resistência. Os Klansmen uivavam à noite, mas sua voz ecoava mais alto, um chamado à união, à memória do que a Guerra Civil deveria ter sido, e ainda poderia ser. Quando o Partido Republicano vacilou, ele foi o farol. Abolição? Não era suficiente. Direitos civis? Uma batalha diária. E enquanto os democratas sulistas afiavam suas garras, Douglass lembrava ao norte, a escravidão não morreu. Ela apenas mudou de forma. As acusações de traição, os linchamentos, os códigos negros, tudo era prova de que a guerra pelos corações da América ainda ardia. E então veio Grant. 1868, 1872. 2 mandatos, 2 promessas. Douglass apoiou o general não por lealdade cega, mas porque via nele um aliado na luta pela anexação de Santo Domingo. Um refúgio.
um lugar onde os libertos poderiam respirar sem o peso do ódio sulista. Um porto seguro para quem o próprio país expulsou, escreveu. Mas a imprensa torceu seus argumentos, os senadores hesitaram, e até os aliados radicais, como Charles Sumner, vacilaram. 2/3 do Senado? Douglas ironizou. Quando a justiça exige apenas uma consciência. E enquanto a nação se afogava na crise de 1873, bancos quebrando, ferrovias falindo, famílias na miséria, ele mantinha o Freedmen's Bank de pé, com suas próprias economias, com empréstimos, com a teimosia de quem sabe que a liberdade sem recursos é uma ilusão. Se o governo não protege, nós nos protegemos, declarou, enquanto os depósitos dos negros evaporavam e os brancos apontavam dedos. Corrupção? Sim, houve. Mas a verdadeira corrupção é um sistema que nos deixa desamparados. 1874. O New National era seu jornal, sangrava assinaturas. Os republicanos, outrora aliados, agora negociavam com os democratas. Reconstrução acabou, sussurravam. Douglas respondeu com um discurso em New Hampshire. A União venceu a guerra, mas perdeu a paz. E quando a paz é injusta, ela não é paz, é rendição. Em 1876, a Convenção Republicana em Cincinnati foi sua última trincheira. Hayes, o candidato, era um homem de meias palavras. Douglas sabia, a vitória dele seria uma derrota disfarçada. E quando os democratas roubaram a eleição com o compromisso de 1877, trocando a presidência pela retirada das tropas do Sul, ele viu o futuro se fechar como um caixão. Eles nos entregaram aos lobos, escreveu, e chamam isso de unidade. Março de 1877. Hayes o nomeou Marshal do Distrito de Colômbia. Um cargo, um consolo. Enquanto as leis de Jim Crow nasciam no Sul e os linchamentos se multiplicavam, Douglas vestiu o uniforme não por orgulho, mas por estratégia. Se eles querem me calar com um título, que saibam, minha voz não se vende. A América havia escolhido esquecer. Ele não. O cargo de Marshal em Washington não era um troféu, mas uma trincheira. Douglas sabia que entre os salões do poder e as ruas onde a liberdade apodrecia, sua presença era um incômodo necessário. Não me deram este posto para me honrar, mas para me conter, murmura aos que o elogiavam. Enquanto os políticos se congratulavam pela reconciliação nacional, ele via o Sul se transformar em um cemitério de promessas. Os linchamentos não eram incidentes isolados, eram a política em ação. As leis de Jim Crow não eram excessos locais, eram a Constituição rasgada em pedaços. E ainda assim, ali estava ele, de uniforme, forçando a nação a encarar seu próprio reflexo distorcido. Em junho de 1877, voltou a Maryland não por nostalgia, mas por guerra. A terra que o viu nascer escravo agora o recebia como um homem livre, e isso era uma afronta aos que ainda sonhavam com algemas. Revisitou a fazenda onde sua avó fora açoitada, onde sua mãe fora arrancada de seus braços. O cedro que testemunhara seu primeiro choro ainda estava lá, torcido pelo tempo, mas de pé. Douglas ajoelhou-se, colheu um punhado de terra e guardou-o como prova. Eles enterraram nossos corpos aqui, mas não nossos sonhos. Enquanto a administração Hayes, esses democratas compassivos que trocavam direitos por votos, entregava o Sul aos algozes, ele recusou-se a cantar loas à derrota. Quando os republicanos, agora uma sombra do que foram, sussurravam que era hora de virar a página, Douglas respondia com um mapa. O êxodo para o Kansas não era fuga, era resistência. Se a América nos nega justiça, construiremos nossa própria América, declarou aos que o chamavam de derrotista. Os que ficaram enfrentando o terror das urnas e das tochas não eram ingênuos, eram os últimos a acreditar que a lei ainda podia ser uma arma. Em 1878, enquanto o Congresso se enchia de homens que chamavam união, ao que era rendição, Douglas mudou-se para Cedar Hill. Não era uma retirada, era um reduto. De suas janelas, via a capital que o nomeara Marshal enquanto desmontava a reconstrução. Eles me deram um título e tiraram meu povo, anotou. Mas ali, entre os carvalhos de Anacostia, escreveu cartas que eram balas, denúncias contra a Suprema Corte que esvaziava a 14ª emenda, contra os juízes que decidiam que a igualdade era um privilégio dos estados. Quando, em 1883, o tribunal declarou que a proteção federal não se aplicava à violência privada, como se linchamentos fossem assuntos pessoais, Douglas rasgou a decisão com palavras: a lei é um cadáver quando serve aos algozes. E então veio a traição de Garfield. O homem que marchara ao seu lado na posse agora o rebaixava a Recorder of Deeds, um cargo de escritório para um gigante. Eles temem minha voz, então me dão um selo, ironizou. Mas nem mesmo a humilhação o silenciaria.
Quando o presidente caiu sob as balas de um fanático, Douglas não chorou pelo homem, mas pela nação que preferia assassinos à justiça. Em 1881, publicou sua terceira autobiografia não como um epílogo, mas como um libelo. Minhas cicatrizes são a prova de que este país ainda não nasceu, escreveu. E quando voltou à plantação Lloyd, não foi para perdoar, mas para lembrar. Os antigos senhores, agora sorridentes, ofereceram-lhe chá como se o passado fosse uma anedota. Douglas aceitou o copo, mas devolveu o olhar. Vocês me deram grilhões, eu lhes dou memória. A morte de Ana em 1882 foi um golpe que não veio dos inimigos, mas do tempo. 40 anos de luta ao seu lado, e agora ela partia enquanto a nação que ajudara a reconstruir desabava. Ela carregou mais fardos que qualquer general, disse no funeral. 2 anos depois, quando o mundo chamou de traidor por se casar com Ellen Pitts, branca, feminista 20 anos mais nova, ele respondeu com um desafio: amor não tem cor. A hipocrisia sim. Os filhos o repudiaram. A imprensa o crucificou. Os antigos aliados viraram as costas. Douglas sorriu amargo. Eles preferem me ver de joelhos do que de mãos dadas com a liberdade. E enquanto a América enterrava a reconstrução sob o manto da paz racial, ele continuou a escrever, a falar, a incomodar. Porque a história não é escrita por aqueles que se acomodam, mas por quem recusa-se a deixar o futuro ser um espelho do passado. Mas Douglas não se curvou à ilusão da paz racial, nem se deixou seduzir pelos discursos vazios de uma nação que preferia esquecer suas feridas a curá-las. Enquanto os políticos brincavam de democracia com a Constituição como um brinquedo partido, isso só se aplica aos estados, não aos atos. Ele sabia que a hipocrisia tinha endereço certo: os salões do poder, onde a doutrina dos direitos dos estados era usada como um manto para encobrir a mesma velha opressão com novas roupagens. Eles transformaram a lei em labirinto, escrevia, para que o negro, ao buscar justiça, se perca antes de chegar à saída. A América celebrava suas conquistas históricas com festas e discursos inflamados, enquanto a reconstrução era enterrada viva sob o peso de leis de Jim Crow e linchamentos que ninguém ousava condenar. Recriaram a era da liberdade com tinta e papel, mas esqueceram de pintar os corpos pendurados nas árvores, ironizou Douglas em um comício em Baltimore, onde a plateia, branca, majoritariamente aplaudiu educadamente antes de voltar para casa, onde suas empregadas negras não podiam sentar à mesma mesa. E então veio 1888. O país, mais uma vez, se dividia entre a farsa eleitoral e a realidade que teimava em não caber nas urnas. Grover Cleveland, o democrata reformista, sorria para as câmeras enquanto o Sul se afogava em sangue e dívidas. Douglas, agora um homem de 70 anos com a voz ainda afiada como uma lâmina, percorreu a Carolina e a Geórgia, os mesmos estados onde, décadas antes, havia sido propriedade. Desta vez, porém, não pedia permissão para falar. Vocês querem saber o que a Guerra Civil significou? Desafiou uma plateia de republicanos acomodados em Charleston. Significou que a liberdade não é um presente, é uma dívida. E a América está em default. Quando Benjamin Harrison assumiu a presidência em 1889, Douglas recebeu um prêmio de consolação, o cargo de ministro dos Estados Unidos no Haiti. Um posto diplomático para um homem que havia passado a vida denunciando a diplomacia da hipocrisia. Eles me mandam para o único lugar onde um homem negro pode ser embaixador sem escandalizar a sociedade branca, comentou com Ellen, sua esposa, enquanto preparavam as malas para Port-au-Prince. Mas até ali, a sombra do imperialismo americano se estendia. O Haiti, primeira república negra das Américas, era um espelho que a América não queria olhar, livre há quase um século, mas sufocado por dívidas impostas pela França e pelo racismo que transformava sua soberania em piada nos jornais ocidentais. Douglas chegou em outubro de 1889, justamente quando o general Florvil Hippolyte tomava o poder em um golpe apoiado por, adivinhem, armas americanas. A mesma mão que escreve tratados de amizade e vende rifles para derrubar governos, anotou em seu diário. Quando o almirante Gherardi, enviado por Harrison, ancorou 7 navios de guerra no porto de Porto Príncipe em abril de 1890, uma demonstração de força, para pressionar o Haiti a ceder a Baía de Molly St. Nicholas, Douglas fez o que sempre fizera, recusou-se a ser cúmplice. Se a América quer uma base naval, que a compre, não que a roube, declarou publicamente, sabendo que suas palavras chegariam a Washington como um tapa. Em junho renunciou. Não serei o negro de serviço que legitima a pilhagem de outro povo negro. De volta aos Estados Unidos, foi recebido com o mesmo silêncio constrangedor que sempre acompanhará suas verdades inconvenientes.
Mas em 1893, quando a Feira Mundial de Chicago ergueu seu pavilhão haitiano, uma homenagem tardia à Revolução de Toussaint Louverture, Douglas subiu ao palanque mais uma vez. Diante de uma multidão que preferia admirar as maravilhas tecnológicas a enfrentar seu passado, ele lembrou: Haiti não é um país pobre. É um país que foi empobrecido. Assim como os negros americanos não são inferiores, foram inferiorizados. A diferença é que o Haiti se libertou. E a América ainda não teve coragem de fazer o mesmo. Enquanto os visitantes se maravilhavam com as pirâmides do Egito e os templos da Grécia no pavilhão da feira, Douglas os desafiou a olhar para o espelho que o Haiti representava. Vocês celebram as ruínas de impérios antigos, mas se recusam a ver as ruínas que seus próprios impérios estão construindo. A escravidão acabou? Talvez. Mas a mentalidade que a sustentou ainda governa este país. E isso, meus amigos, é a verdadeira pirâmide que precisamos derrubar. Em 1894, Frederick Douglass, então um gigante de cabelos prateados e voz ainda mais potente, já havia visto o mundo mudar e, infelizmente, também estagnar. Com mais de 70 anos nas costas, ele poderia ter se recolhido à tranquilidade de Cedar Hill, sua casa em Washington, rodeado por livros, memórias e o respeito de uma nação que, mesmo relutante, já não podia ignorá-lo. Mas não. Douglas escolheu mais uma vez pegar em armas, não as de metal, mas as da palavra, afiadas como sempre. Era um tempo em que o Sul, supostamente reconstruído, se afogava em sangue. Linchamentos não eram exceções. Eram o calendário macabro de um país que trocara as correntes pela corda. Quase todo dia, um novo nome era arriscado da lista dos vivos, um novo corpo balançava como um sino doente a anunciar que a liberdade era apenas um papel assinado. E Douglas, com os olhos que já tinham visto escravidão, guerra e traição, via também isso: a América, mais uma vez, escolher a barbárie disfarçada de ordem. Mas se alguém esperava que ele se curvasse ao desânimo, não conhecia Frederick Douglass. Ele subia ao púlpito, às vezes apoiado em uma bengala, mas sempre com a coluna ereta, e transformava o luto em chamas. Suas palavras não eram lamentos, eram tochas. Sim, a trevas admitia com uma pausa calculada, mas a noite não dura para sempre. E enquanto ela persistir, nós também persistiremos. O público, muitas vezes composto por jovens negros nascidos após a abolição, ouvia aquele homem idoso falar de esperança como quem fala de uma dívida a ser cobrada, não como um favor, mas como um direito. Ah, mas são só preconceitos bobos, diziam os céticos, encolhendo os ombros como se a opressão fosse um incômodo passageiro, um mau cheiro que bastava ventilar. Douglas respondia com um sorriso cortante: preconceitos bobos? Então me expliquem por que homens são queimados vivos por olharem uma mulher branca. Me digam por que crianças são arrancadas das escolas por quererem aprender. Bobos? Não. São as engrenagens de um sistema que prefere nos ver de joelhos, ou pendurados. Ele sabia que suas exortações, naquele final de século, eram mais um ato de fé do que de certeza. A América de 1895 não era a mesma de 1865, nem a de 1845, mas também não era livre. Ainda assim, Douglas insistia: a história não é uma linha reta, é uma maré. E as marés, meus amigos, voltam. Falava como quem já tinha surfado muitas ondas e sabia que mesmo as mais violentas quebravam na praia. O corpo, porém, não mentia. O coração que batia forte contra a escravidão agora lutava para manter o ritmo. Em 20 de fevereiro de 1895, depois de mais um discurso, o porquê claro, ele não poderia deixar de falar, Frederick Douglass sentou-se para descansar, e não se levantou mais. Um ataque cardíaco levou, poucos dias após completar 77 anos, ou pelo menos 77 anos, porque a data exata de seu nascimento, como a de tantos escravizados, era um mistério roubado pela história. Ironias do destino. O homem que passou a vida reclamando direito à própria narrativa morreu no mesmo mês em que décadas antes, escolhera como seu aniversário simbólico, 14 de fevereiro, um dia de resistência, de fuga, de renascimento. Que vida! Que jornada! Um menino nascido em cativeiro em Maryland, proibido de ler, que se tornou o orador mais temido e admirado da América. Um fugitivo que cruzou o Atlântico e fez a Europa se curvar à sua eloquência. Um radical que aprendeu na dor que a política não era suja, era o único caminho. Um homem que viu amigos se tornarem inimigos e inimigos se tornarem aliados, que abraçou Lincoln e depois o criticou, que acreditou na União e depois chorou por sua traição. Um jornalista, um estadista, um profeta, e acima de tudo, um incômodo necessário. Douglass não viveu para ver o século XX, mas seu eco ressoou em cada voz que depois gritou por justiça.
Booker T. Washington e W.E.B. Du Bois, Martin Luther King Jr., todos beberam da mesma fonte. Alguns dirão que ele foi divisivo. Claro que foi. A verdade sempre divide. Outros questionarão se sua luta foi efetiva o bastante. Mas efetividade não se mede em leis assinadas ou discursos aplaudidos. Mede-se em corações inflamados, em mãos que décadas depois, ainda segurarão suas palavras como armas. Hoje, quando olhamos para trás, vemos um homem que poderia ter sido esmagado a cada passo e que, em vez disso, esmagou as correntes. Frederick Douglass não nos deixou um país perfeito. Deixou-nos um espelho. E a pergunta que ainda nos faz com aquela voz inconfundível: o que vocês vão fazer com ele?